Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa queremos compartilhar com vocês Lamentações de Jeremias, capítulos 2 e 3. Esse livro que o profeta Jeremias escreveu é tão belo, feito de poesias. Nós vamos ver como cada capítulo desses 5 capítulos de Lamentações foram escritos baseados como um acróstico no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras e ontem nós lemos Jeremias capítulo 1, sendo 22 versos. Cada um deles, né? Lamentações, isso. Cada um deles começa com uma letra do alfabeto hebraico e cada verso tem 3 linhas, cada linha começando com aquela respectiva letra. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que segue a estrutura semelhante do capítulo 1. O mesmo acontece com os capítulos 1, 2 e também depois os capítulos 4 e 5. E no meio do livro de Lamentações, o capítulo 3 se diferencia dos demais. Ele é um capítulo mais longo, em que para cada letra do alfabeto hebraico há 3 versos, na verdade. E bem no centro desse livro, escrito por Jeremias, ele teve o cuidado de trazer o lamento no capítulo 1, no capítulo 2, declarando como todos nós encontramos dificuldades da vida. Quando nós erramos, nós encontramos más consequências. Mesmo quando nós vivemos com confiança em Deus e buscamos fazer o que é certo, a vida também não é fácil para qualquer um. Mas bem no centro do capítulo 3, entre os versos 22 e 42, Jeremias coloca o ápice desse livro, mostrando o quê? Que há ainda esperança no Senhor. E qual a melhor opção nós temos em meio ao nosso lamento? Em meio às dificuldades da vida que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos, qual opção nós temos melhor se não declarar a nossa confiança em Deus, Sim. Esperar em Deus pela fé e saber que as misericórdias dele se renovam sobre nós a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Esse é um verso, Lamentações 3:22, que eu e a Rafa mencionamos várias vezes quando estamos aqui orando por vocês. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são renovadas a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Então, assim como Lamentações 1 e 2 e Lamentações 4 e 5 estão ao redor desse capítulo 3, mostrando o nosso chamado para confiarmos em Deus, assim na nossa vida também. Entre momentos de lamento e de dificuldades, há sabedoria, a oportunidade de nós olharmos para o Senhor. Há um tempo de espera que vai revelar sabedoria, que vai revelar beleza, mesmo nesse momento de caos e de dificuldade que você atravessa. Há uma oportunidade para você conhecer mais de Deus, para você crescer pessoalmente, amadurecer a sua fé, a sua sabedoria, e assim aprender a cada dia a desfrutar o melhor que Deus tem para nós, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Lamentações é um livro que não tem sido muito destacado, hoje em dia tem sido muito pregado sobre prosperidade, sobre as boas promessas de Deus, mas as escrituras são cheias de lamento, como nós comentamos ontem. Os livros de Salmos e muitos heróis da fé, como Abraão, Davi, que escreveu muitos salmos, mesmo no Novo Testamento, há vários lamentos mostrando o valor de nós, em meio à dificuldade, confiarmos em Deus. Então acompanhe conosco hoje a leitura de Lamentações, capítulos 2 e 3. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento agora para fazermos a leitura e ao final da leitura queremos também orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos orar então agradecendo a Deus por esse momento e entregando que Deus possa falar a cada um de nós através Amém. desses 2 capítulos que nós estaremos aqui lendo e que cada um de nós possamos sair hoje com uma palavra específica de Deus, um conforto que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Assim Pai, seja. muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, aquele Deus, Pai, que tem cuidado de nós e disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E nós sabemos, Pai, que Tu és tão misericordioso. Ainda que nos momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor continua ao nosso lado. Então Obrigado. nós entregamos toda essa leitura de hoje, todo esse momento devocional, que o Senhor tenha liberdade de falar em nossos corações. Traga o conforto, traga a resposta, traga a direção. O que o Senhor tem para nós hoje, Pai, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar lendo Lamentações, capítulo 2. Jeremias escreveu esse texto em um contexto em que o povo de Judá, o
povo judeu estava rebelde contra o Senhor, insistindo na teimosia do seu orgulho, da idolatria, do seu erro. E Jeremias disse que se eles não se arrependessem, eles sofreriam consequências ruins, o que de fato aconteceu. Mas esse contexto se aplica hoje também para nós, para cada um de nós, seja se nós estamos experimentando consequências de más escolhas que fizemos no passado, seja se mesmo agindo da maneira apropriada, buscando uma vida justa diante de Deus, nós temos enfrentado dificuldades, resistências, nós podemos nos identificar com esse texto. Começa dizendo assim, Lamentações, capítulo 2. O Senhor cobriu a filha de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. É muito interessante que ele já começa esse capítulo mostrando que Deus lançou por terra dos céus, Deus lançou por terra o esplendor de Israel. Esse mesmo texto em Isaías 14, ou essa mesma linguagem é usada para mostrar quando Satanás caiu do céu, foi lançado fora da glória de Deus. É o que acontece com toda a glória, com toda a influência, toda a riqueza que não é dada ao Senhor. Vai experimentar o mesmo destino que Satanás experimentou, de ser destronado, de ser retirado do lugar de glória e lançado para longe de Deus. Verso 2. O Senhor devorou sem piedade todas as habitações de Jacó. Na sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o reino, ao seu reino e aos seus líderes. Na sua flamejante ira, anulou todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo, queimou em Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como um inimigo, preparou o seu arco, como um adversário, a sua destra está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar, derramou a sua ira como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor tornou-se como um inimigo, ele devorou Israel, devorou todos os seus palácios e destruiu as suas fortalezas, fez multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim, destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião as suas festas fixas e os seus sábados. No seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos em dias de festa. Aqui o profeta está fazendo menção ao templo do Senhor, que foi invadido pelos babilônios, destruído, incendiado, e o inimigo roubou toda a riqueza, como nós lemos na semana passada. Você pode acompanhar na leitura do profeta Jeremias que fizemos, quando todo ouro e prata foram levados para a terra da Babilônia. Verso 8. O Senhor está decidido a derrubar os muros da filha de Sião. Esticou a linha de medir e não poupou a sua mão destruidora. Fez que as muralhas e os muros se lamentassem. Juntos eles desmoronaram. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e destruiu as suas trancas. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações. E a lei já não existe. Os seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da filha de Sião sentam-se no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça e se vestem com pano de saco. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Os meus olhos estão cansados de chorar e a minha alma está atormentada, porque o meu povo está destruído, porque as crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos, e a sua vida se desvanece no colo materno. Que posso dizer a seu favor? Com quem posso comparar você, ó filha de Jerusalém? A quem posso assemelhar você, a fim de a consolar, ó virgem filha de Sião? A sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas a seu respeito eram falsas e inúteis.
Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles anunciaram a você eram falsas e enganosas. E muitas vezes durante a leitura de Jeremias, nós vimos que os falsos profetas estavam profetizando prosperidade, enquanto Deus queria que o povo se arrependesse. E a mensagem de Jeremias parecia contra a direção, era em outra direção do que esses falsos profetas. E aqui ele está descrevendo tudo que foi acontecendo, esses fatos, e lamentando ao Senhor. Exato. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas contra você, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos. Eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que decretou há muito tempo, derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Fica bem claro nos escritos do profeta Jeremias, que nós temos lido nessas últimas semanas, que não foi o inimigo que veio e decidiu fazer o que estava fazendo. É lógico que a Babilônia, como inimiga, usou da influência do poder que lhe foi confiada com maldade contra o povo de Deus. Mas o plano de disciplinar o povo de Deus era um plano que vinha do próprio Senhor, e ninguém poderia impedi-lo de realizar aquele julgamento, aquele tratamento com o povo de Deus. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um rio, de dia e de noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos meus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante a ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera: a quem trataste dessa maneira? Deverão as mulheres comer os próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. As minhas virgens e os meus jovens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim pavores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e que eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. E aqui nós iniciamos a leitura do capítulo 3, que vai crescer esse lamento até, a partir do verso 22, começar a declarar palavras de sabedoria em meio à dificuldade e um chamado para colocarmos no Senhor a nossa confiança enquanto esperamos por Ele, pela salvação do Senhor. Acompanhe conosco, Lamentações 3. E Jeremias faz como se fosse uma oração também, né? Uma oração imprecatória contra o inimigo, da justiça também do Senhor contra o inimigo. Então diz assim no verso 1 do capítulo 3, Lamentações 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra lavrada. Fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo.
fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, também lembro-me do que pode me dar esperança. E aqui o profeta começa a nos encorajar a confiar no Senhor. Bem no meio desse livro, depois da leitura dos capítulos 1 e 2, na metade do capítulo 3, ele começa a declarar a sabedoria que há no sofrimento, quando nós podemos humildemente nos voltar para o Senhor e saber que Deus é fiel. Cabe a nós esperar com confiança nele. No verso 22 diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O povo de Deus começa a declarar que a esperança não está mais no exército do Egito ou em outra aliança, outro relacionamento no qual ele podia confiar. A esperança do povo não estava mais na riqueza que havia sido tomada, a esperança do povo não estava mais na sua glória que havia sido retirada, mas a sua esperança estava somente no Senhor. Por isso nele eu tenho esperança. E era isso que Deus queria ver do povo dele, Exatamente. essa esperança, esse olhar, tirar o olhar das coisas, seja da riqueza, da prosperidade que Deus mesmo tinha dado para eles, sim, ou pelo poder das outras nações, e olhar para Deus. E chegou esse momento onde eles falam aonde estava a esperança deles, aonde eles colocariam a esperança. E no verso 25 diz, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Seja qual for o seu jugo, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor leal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos do homem. Que interessante esse verso, lendo as Lamentações, depois de tanto sofrimento que o povo de Deus passou, fica bem claro que não agrada ao Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Por que então o Senhor não apenas permitiu o inimigo atacar o seu povo, como o próprio Deus planejou executar um juízo contra o povo? Como a Rafa disse, porque Deus queria tirar os olhos do povo dele, da riqueza, dos relacionamentos em que eles confiavam, de qualquer coisa, da idolatria. Deus queria limpar o coração do seu povo do orgulho, para que, confiando em Deus, o seu povo pudesse de fato desfrutar verdadeira prosperidade. Não é do agrado do Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tantas desgraças como as bênçãos? Como pode um homem em vida reclamar quando é punido pelos seus pecados? Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus, e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Aqui o profeta está nos ensinando como nós podemos orar quando nós precisamos avaliar o nosso coração, pedir a Deus olhos para ver, ouvidos para ouvir, pedir a Deus um coração de entendimento, levantar as mãos. Ele fala sobre colocar a boca no pó, nos humilhar diante do Senhor no momento de dificuldade. Qual a melhor opção que nós temos se não colocar a nossa confiança em Deus e buscar dele a sua ajuda? Verso 43. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, mas massacraste-nos sem piedade.
Tu te escondeste atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a sua boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. E agora, depois dessa crescente em que o profeta declarou essa esperança em Deus, nos ensina como orar, esperar em Deus, ele volta à realidade, ele percebe que a situação realmente não é boa, mas no meio da sua dificuldade, nós somos chamados a colocar em Deus a nossa esperança, ainda que as coisas não tenham melhorado. Buscar de Deus ajuda, aprender a sabedoria, o amadurecimento que nós temos nesses processos de dificuldade que todos nós enfrentamos na vida. Verso 46. Todos os nossos inimigos escancararam a sua boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche-me a minha alma de tristeza, por causa de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como um passarinho, procuraram fazer a minha vida acabar na cova e atiraram pedras contra mim. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. E aí ele declara: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos ao meu pedido, por alívio aos meus gritos de socorro. Tu se aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Quantas vezes na palavra de Deus fala para nós: não tenha medo. E aqui naquele momento tão difícil, onde o profeta aqui fala sobre o clamar ao Senhor, Deus respondeu: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Viste, Senhor, o mal que me fizeram, julga a minha causa. Essa é uma outra oração que eu e a Rafa sempre fazemos. Algumas traduções falam: toma a teu cargo a minha causa. A nossa causa nós entregamos nas mãos do Senhor. Amém. Viste toda a vingança deles, todos os seus planos contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todos os seus planos contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. E aqui vem a oração que eu comentei sobre uma oração imprecatória, que é uma oração contra o inimigo. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme as suas mãos fizeram. Coloca um véu sobre o coração deles e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria, ó Senhor, e elimina-os de debaixo dos teus céus. Se nós podemos tirar uma conclusão dessa leitura, é que as coisas são diferentes antes e depois de nós orarmos. Pode ser que as circunstâncias não estão a seu favor, mas qual opção melhor você tem se não reconhecer a fidelidade, a grandeza, o poder de Deus, clamar a Ele e esperar nele com a esperança que Ele te dá? Então vamos colocar diante do Senhor nosso clamor agora. Amém. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você. Apresente os nomes que vêm à sua mente, os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos agora em fé também orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias que são renovadas sobre nós a cada nova muito manhã. Obrigada, meu Hoje, Pai. assim como essa chuva que recebemos aqui na cidade de Austin, pela qual te damos graças, também recebemos a cada nova manhã as tuas misericórdias renovadas sobre nós. Sim, meu porque Pai. grande é a sua fidelidade. Sim, mesmo quando não enxergamos, não compreendemos, mesmo quando estamos em desconforto, em situações de dificuldades nunca enfrentadas antes, ou talvez tão difíceis mais do que qualquer outra que já enfrentamos em nossas vidas, nós podemos olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor está no trono. Amém, independente, Senhor. Pai, se dificuldades que enfrentamos são consequências de falhas nossas ou de ataques do inimigo, o Senhor reina e o Senhor tem Pai. todo o governo em tuas mãos. Amém. E é para o Senhor que nós olhamos neste dia Senhor, e colocamos no Jesus. Senhor a nossa esperança. Amém, Declaramos Senhor. que esperamos no Senhor, que sabemos que o Senhor é fiel,
que o Senhor toma em tuas mãos a nossa causa. Sim, Eu e Rafa tenha oramos misericórdia, por meu essa Pai. pessoa que está conectada conosco agora, essa pessoa também, como Jeremias declarou na sua poesia, cujos olhos já estão cansados de chorar, cujo coração já está atordoado de tanto aguardar e parece que não há mais esperança. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga paz sobre o coração dessa pessoa que ora conosco agora e sobre a sua casa, seja a paz do Senhor, revelando o teu cuidado, teu amor, a realidade das tuas misericórdias que não se esgotam, mas são renovadas pelo Senhor sobre nós a cada nova manhã. Amém, Senhor. Nós entregamos ao Senhor cada motivo de oração, pedindo, toma a teu cargo a nossa causa. Julga com justiça, ó Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados, elimina do nosso caminho todo o poder do inimigo Sim, e abre Senhor. para nós, Pai, as portas que o Senhor tem para nós. Manifesta a tua luz, glorifica o teu nome através da nossa história. Nós confiamos no Senhor e esperamos pela tua salvação. Sim, Oramos, Pai. Pai, recebendo a tua palavra com ação de graças e entregando ao Senhor todas as nossas causas, nossa família, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro. Entregamos sob os teus cuidados, Recebe, confiando Senhor, no em nome Senhor. de Jesus. Nós oramos com fé e gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças a muito Deus. abençoado, que você Assim possa seja. perceber do amor do Senhor, da mão poderosa do Senhor na sua vida, ainda que esteja no momento de dificuldade, no momento difícil. Ele é esse Deus que traz a esperança, mesmo Graças nos a tempos Deus. difíceis. Sim, muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, alguém que pode acompanhar essa oração e essa meditação conosco. Que Deus abençoe muito a sua casa. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abração e até a